Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos em mais um Dia a Dia com Deus. Quero falar com vocês sobre a importância da oração, da intercessão. Mas a oração por um grupo específico. Todas as pessoas devem ser alvos da nossa oração. Devemos orar por todas as pessoas. E com absoluta certeza, você já deve ter uma lista de pessoas com quem você ora há muitos anos. E dentre esses estão principalmente ali os seus familiares. Nós oramos pelos nossos pais, pelos nossos filhos, netos, pela esposa ou pelo marido. Oramos pelos irmãos em Cristo. Oramos também pelos alvos da igreja local. Portanto, é comum de todos nós termos uma lista. Quando digo lista, não estou me referindo a necessariamente algo escrito, físico, mas uma lista na nossa mente de pessoas que são alvos das nossas orações. Entretanto, a Bíblia nos recomenda orar, dentre tantos que são nossos alvos, por um grupo específico: as autoridades, os governantes. Eles devem ser alvos das nossas orações. Devemos orar por vereadores? Sim, devemos. Orar por prefeitos? Sim, devemos. Orar por deputados estaduais e federais? Orar por governadores? Senadores? Sim, devemos orar. Devemos orar até pelo presidente da República? Sim. As nossas orações devem alcançar essa classe de pessoas: governantes, autoridades, magistrados. Paulo vai ensinar isso para Timóteo. Timóteo era pastor da igreja de Éfeso. E Paulo escreve 2 cartas a ele, trazendo algumas recomendações e direções. E dentre elas é que Timóteo devia se atentar para a intercessão. Ele e a igreja deviam orar pelas pessoas. E o texto começa, 1 Timóteo capítulo 2. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas. Então Paulo está ensinando aqui, olha, vocês devem, como igreja de Cristo, você, Timóteo, e toda a igreja de Éfeso, observar o uso regular das orações. E ele começa, exorto que use a prática de súplicas. Súplica é um tipo de oração, é o tipo de oração movido por uma necessidade. E o texto vai depois, orações, súplicas e intercessão. É aquele rogo com misericórdia, com compaixão. Por quê? Pela continuação, em favor de todos os homens. Havia alguma coisa circulando na igreja que a igreja deveria orar só pelos cristãos, só por eles mesmos. E Paulo vai ensinar, não, vocês têm que orar por todos os homens ali, judeus e gentios, salvos e não salvos. Então, inclua outras categorias como alvo de intercessão de vocês. E orem com súplicas. A ideia é ore pela conversão deles. Ore com compaixão. Ore com intensidade pela conversão de todos os que não estão na fé. E aí Paulo vai especificar quem são esses que não estão na fé, em favor de reis e de todos que se acham investidos de autoridade. Orem por César, orem pelo Senado romano, orem pelo imperador, orem pelos centuriões romanos, orem pela guarda pretoriana. As orações da igreja devem ter esses homens como alvo. E Paulo está falando para nós nos lembrarmos. Por que eu estou dizendo isso? Em um tempo em que o nosso país está de pernas para o ar, onde há uma convulsão social e política, insegurança jurídica, conflitos, onde há injustiça, onde a sede do nosso governo está toda em polvorosa, devemos orar por esses homens.
tê-los como alvo de nossas orações. Os magistrados, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, a Suprema Corte, o governo federal. Devemos dobrar nossos joelhos e orar por esses homens, cada um deles. E para quê? E Paulo vai dizer a finalidade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito, para que tenhamos um pouco de paz, para que as coisas funcionem como deveriam funcionar, para que Deus faça prevalecer a justiça, para que Deus não permita a impunidade, para que esses cargos sejam exercidos com fidelidade, com justiça, para que Deus impeça-nos de termos conflitos, de termos uma nação dividida. Essa é a ideia. Tranquilidade se refere para vivermos livres de perturbações exteriores. Vida tranquila e mansa, né? Manso para que sejamos livrados de uma vida de perturbações interiores, exteriores e interiores. É o que mais está acontecendo hoje. Estamos cheios de perturbação exteriores e cheios de perturbação interiores. Vamos orar então, meu irmão. Ore por essa nação, para Deus ter misericórdia. Muito pode a súplica de um justo por sua eficácia. Quando você se separa um tempo para orar, não só pelos seus interesses pessoais, mas por todo o país, pelas autoridades da sua cidade, do seu estado e do país inteiro, o Senhor intervém. E talvez agora, como nunca, o Brasil precisa da oração da igreja. A liderança precisa. Por mais que as coisas estejam fora do lugar, por mais que haja corrupção, injustiça e tudo que você já sabe, ninguém é mais forte, mais poderoso que o Espírito Santo. O Espírito Santo, em resposta à oração da igreja, pode mexer, mover, restaurar, mudar todo esse cenário. Que Deus tenha misericórdia do Brasil, que eu e você possamos ser intercessores desse país. Amém? Não esqueça, por favor, de dar o teu like, é muito importante para nós. Se inscreva no canal Paulo Júnior Oficial, se você não é inscrito. Ative as notificações e não deixe de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. A gente pede isso para que o alcance seja maior, para que mais pessoas sejam abençoadas e beneficiadas pelo Evangelho de Cristo. Muito obrigado por seguir esses vídeos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e o seu dia.